Bem, pessoal, nós vamos começar a nossa aula aqui do capítulo 2, né, que trata de processos de software, né? Esse capítulo 2 é do livro do Somerville, né? Uma referência para a área de engenharia de software, né? Bem, o que a gente vai trabalhar aqui nesses slides, né, nessa aula? Modelos de processo de software, atividades de processos de software, lidando com mudanças, o RUP e um exemplo de um processo de desenvolvimento de software moderno. Eu vou dividir essa aula do capítulo 2 em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver modelos de processo de software e atividades de processo. Depois, na segunda parte, a gente vai ver lidando com mudanças, RUP e um exemplo de um processo de desenvolvimento de software moderno, né? Então, nessa videoaula especificamente, é só esses dois tópicos que a gente vai trabalhar. Bem, o processo de software, né? Acho que a primeira pergunta que vem é o seguinte: o que é um processo de software, né? Isso é até questão de prova, de atividade, de trabalho prático, né? Mas basicamente é um conjunto de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software. É claro que essas atividades elas são estruturadas, né? Elas não são feitas de qualquer forma, né? Tem uma sequência, uma lógica, né? A repetição delas pode ocorrer, né? Então tem uma certa estrutura, mas basicamente é um conjunto de atividades que você precisa para desenvolver um software. Isso é um processo, né? Existem vários processos de desenvolvimento de software diferentes, mas todos eles incluem 4 atividades básicas: especificação, projeto e implementação, validação e evolução. Vou explicar detalhadamente o que é cada uma dessas atividades, né, que fazem parte do processo. Mas todo software, você especifica os requisitos, você projeta e implementa, você testa, valida, e depois que você implantar, você evolui. Evolução é você acrescentar novas funcionalidades, né? Ou manter, corrigir pequenos problemas que possam acontecer. Já um modelo de processo de desenvolvimento de software é uma representação abstrata de um processo, né? Todo modelo vai ter especificação, projeto de implementação, validação e evolução, né? E ele apresenta uma descrição do processo de uma perspectiva particular. Então, cada modelo tem sua estrutura de atividades particular, né? A gente vai ver modelos de processo de desenvolvimento de software. Mas, basicamente, o que eu quero aqui dizer, explicar, é o que é um processo, é esse conjunto de atividades, e que as atividades inerentes a qualquer processo de desenvolvimento de software incluem especificação, projeto e implementação, validação e evolução. Isso, todos os modelos, né, que a gente vai trabalhar aqui incluem essas atividades. Descrições de processo de software. Quando descrevemos e discutimos processos, geralmente falamos sobre as atividades desses processos, tais como especificação do modelo de dados, desenvolvimento de interface, organização e etc. Descrições de processos também podem incluir produtos, que são os resultados, né? Papéis, que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas, né? Pré e pós-condições, que são declarações que são verdadeiras antes e depois de uma atividade do processo, né? Depois que uma atividade é executada ou o produto é produzido, né? Então, a gente vai mostrar aqui, a gente vai descrever, né, um processo de software. Basicamente, existem dois, eu posso classificar de uma forma mais ampla, dois tipos de processos, né? Eu tenho processos dirigidos a planos e processos ágeis, né? Basicamente existem esses dois tipos de processos, né? O processo dirigido a plano, são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência e o progresso é medido em relação ao que foi planejado. Já nos processos ágeis, o planejamento ele é incremental. Consequentemente, é mais fácil modificar, né, o processo para refletir alguma alteração
no que o cliente queira, né? Em linhas gerais, né, na prática, os processos, eles incluem elementos dos processos ágeis e elementos dos processos dirigidos a planos, né? Não existe processo de software certo ou errado, mas basicamente existem esses dois tipos. Um em que você faz um planejamento e o outro é que você planeja um pouquinho, desenvolve um pouquinho, entrega um pouquinho para o cliente, depois planeja de novo, desenvolve de novo e entrega de novo para o cliente e fica nesse loop, né, de fazer entregas parciais aí. No outro, você faz um planejamento completo e faz somente uma entrega final, né? Bem, modelos de processo de software. A gente vai trabalhar aqui com 3 modelos. O modelo cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. Esses são os 3 que a gente vai discutir aqui, né? Modelo em cascata. Ele é um modelo dirigido a planos, né? Ele é um tipo de processo dirigido a planos, em que você tem fases de especificação e desenvolvimento separadas e distintas. Você tem o desenvolvimento incremental, em que você tem especificação, desenvolvimento e validação, elas são intercaladas. Então, no desenvolvimento incremental, você especifica, desenvolve, valida, depois você especifica, desenvolve, valida, até que você tenha o produto final. Mas você tem essas fases intercaladas, uma após a outra. Esse desenvolvimento incremental, ele pode ser dirigido a planos ou ele pode ser ágil, né? Seguindo o que a gente acabou de falar. Já a engenharia de software orientada a reuso, o sistema ele é construído, né, ou montado a partir de componentes já existentes. Ele pode ser dirigido a planos ou ele pode ser ágil. O que é engenharia de software orientada a reuso? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que desenvolver um software, né, que ele vai buscar uma informação, né, algum dado de um sistema já existente, né? Significa que esse software meu, ele vai ter pouca regra de negócio, né? E que a maioria dos dados vão vir de um componente ou subsistema já pronto. Então, eu vou ter que simplesmente fazer essa integração. Então, esse software, ele reutiliza algo que já está pronto. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho um componente na minha empresa, eu tenho um software de autenticação de usuário, né? Aí ele já existe, todos os sistemas utilizam esse software e eu vou construir um novo sistema. E esse novo sistema meu, ele vai precisar de autenticação do usuário. O que eu vou fazer? Eu não vou implementar a autenticação e vou reusar a autenticação já existente. Então tem que ter um mecanismo aí, né, tecnológico para eu poder usar esse componente já existente. Eu vou mostrar exemplos, né, de mecanismos tecnológicos que permitem essa integração entre componentes, né? Na prática, na realidade, a maioria dos grandes sistemas são desenvolvidos usando um processo que incorpora elementos de todos esses modelos. Na prática, quando você vai desenvolver um software, querendo ou não, você reusa componente, você desenvolve de forma incremental e muitas das vezes também você obedece aí um modelo em cascata, né? Mas a gente vai detalhar cada um desses modelos aí, da agora para frente, para a gente poder entender melhor os modelos de processo de software, né? Aí, tá aí o modelo em cascata, né? Modelo em cascata você tem todas essas fases, né? Você tem definição de requisitos, projeto de sistema e software, implementação e teste unitário, integração e teste de sistema, operação e manutenção. E você faz cada fase de forma individual separada. Então, por exemplo, eu vou lá no cliente e defino os requisitos com ele. Não, que tipo de software que você quer, quais são as funcionalidades, aí o cliente vai me falar, eu quero um software que tenha ali
cadastra cliente, eu quero um software que cadastra produto, eu quero um software que faz uma venda de um produto para um cliente. Aí ele vai definir os requisitos. Você especifica os requisitos, documenta isso, mostra para o cliente, aprovou, beleza, agora eu vou projetar. Você projeta o sistema, né? Aí você desenvolve aqui, pode projetar o sistema a parte do código, se for um desenvolvimento code first, né, que a gente fala, ou então você pode projetar o banco de dados, né, inicialmente, aí já é um outro modelo, né, uma outra ideia de projeto, que é o desenvolvimento database first, né, você está desenvolvendo o banco de dados primeiro, para depois desenvolver o código, mas tem o contrário, você desenvolve o código para depois desenvolver o banco de dados. Então você faz o projeto aqui, depois você vem com a implementação, né, e os testes unitários, né? O que são testes unitários, só para especificar? Por exemplo, na sua equipe você tem 3 desenvolvedores, aí você dá a tarefa 1 para o desenvolvedor 1, tarefa 2 para o desenvolvedor 2, tarefa 3 para o desenvolvedor 3. Beleza, os desenvolvedores irão implementar cada tarefa e irão testar de forma unitária cada tarefa. Então, o desenvolvedor vai entregar falando, olha, eu já desenvolvi, já testei, está em funcionamento. Beleza, mas isso de forma unitária. Aí depois tem os testes de integração, em que as 3 tarefas testadas de forma individual na fase anterior, agora elas são testadas de forma conjunta, né? Para ver se aí não tem nenhum problema, se tiver algum problema já se resolve aqui na integração. Beleza, fez a integração, você vai para a parte de implantação no cliente. Vou colocar o software em produção. Vou lá no cliente, vou instalar o software para ele, seja ele em algum servidor web, seja ele desktop, qualquer tipo de software, vou instalar ele no cliente, né, e depois vou manter ele em operação. Se tiver algum problema, que não é o ideal que ocorra problema em operação, né, mas a gente sabe que software bugs são inerentes ao software, né? Você vai manter e vai evoluir ele aqui, né? Você vai, sei lá, se o cliente, não, eu quero acrescentar uma nova funcionalidade e etc. Isso ocorre aqui nessa fase de operação e manutenção, né? Então esse é o modelo em cascata. Fases do modelo em cascata, eu já expliquei, né? Você tem análise e definição de requisitos, você tem projeto de sistema e software, implementação e teste unitário ou teste unidade, integração e operação. O principal inconveniente do modelo em cascata é a dificuldade de acomodação de mudanças, né? Se eu voltar aqui, uma vez que os requisitos estão definidos, o cliente aprovou e você vai implementar, se o cliente aqui na operação quiser mudar, aí fica mais complicado, né? Por quê? Porque você não consegue facilmente adaptar o seu software à mudança de requisitos, né? Então esse é um problema básico do modelo em cascata. Então aqui, qual que é o problema principal do modelo em cascata, né? Divisão inflexível do projeto em estágio distinto torna difícil responder às mudanças do cliente. Então, esse é o principal prejuízo aí do modelo em cascata. O modelo em cascata ele é mais usado em projetos de engenharia de grandes sistemas, onde o sistema é desenvolvido em vários locais. Isso aqui eu particularmente concordo. Supõe um sistema de grande porte, que ele é desenvolvido por uma equipe do Brasil, uma equipe na Espanha, uma equipe na Inglaterra, uma equipe nos Estados Unidos e uma equipe na Alemanha, né? Se você tem grandes equipes desenvolvendo em vários locais distintos, o modelo em cascata ele é mais adequado. Por quê? Porque você tem os requisitos definidos, né? E você tem a divisão desses requisitos por equipes. Qualquer mudança nos requisitos fica difícil essa integração, né? Fica difícil porque você tem várias equipes. Então esse modelo em cascata ele é um projeto de engenharia de grandes sistemas. Só fazendo uma analogia aqui no modelo em cascata, voltando aqui, eu vou fazer uma analogia com a construção de uma casa. Só que essa casa ela tem a equipe que vai desenvolver ela,
ela tem um cliente, que é a pessoa que quer desenvolver, e ela tem, por exemplo, alguma entidade financeira, algum banco que financia a casa. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, que ela faz esse tipo de financiamento. O cliente vai lá e define o projeto, né, com o arquiteto, né, com os requisitos. O que ele quer? Eu quero um quarto, quero uma casa de 3 quartos, cozinha, sala, janela aqui, porta aqui, área aqui, beleza? Beleza, definiu, né? Aí o arquiteto faz o projeto, né, da casa, beleza? E aí começa a construção, né? Aí a construção da casa ela é dividida, por exemplo, em 3 partes. Tem a parte de fundação, a parte de construção e a parte de acabamento. O agente financiado aqui, né, o agente financiário, né, o cara que vai financiar a casa, ele vai querer, né, o cara da Caixa vai lá e vai querer que a casa esteja de acordo com os requisitos e de acordo com o projeto. Ele não vai querer mudança na casa, né? Então é mais engessado. Então, por exemplo, o cara o engenheiro da Caixa vai lá e vê se a fundação está batendo. Aí ele vai e aprova mais recursos para construção. Depois constrói. Ele vai lá ver se a construção está batendo com o projeto. Aí ele vai e libera recurso para o acabamento. Aí depois ele vai lá, faz o acabamento e aí depois já finalizou o projeto. Então você não tem alteração de requisitos. Se você quiser mudar uma porta de lugar, o engenheiro da Caixa não vai aprovar. Então o cliente ele fica mais ou menos amarrado. Mas esse modelo em cascata, ele funciona para esse tipo de obra, para esse tipo de projeto. Então fazendo só uma analogia aqui, que você pode ter softwares que também seguem esse modelo, que você tem a equipe que vai desenvolver, né, os desenvolvedores, você tem um cliente, mas você tem um terceiro que é quem vai pagar, né? Quem vai pagar. E quem vai pagar, ele quer um negócio assim, eu não quero mudança de requisito, não. Você não especificou, eu não aprovei, eu não quero mudar. É igual o cliente vai lá e fala assim, não, eu quero essa porta e essa janela nesse lugar. Ele não pode mudar de ideia, né? Porque senão o cara que financia a obra não vai aprovar. Então esse modelo em cascata, ele ainda é muito utilizado. É só um adendo aí para fazer uma analogia com essa construção de casa aí, mas isso pode acontecer também para a construção de um software, né? Beleza, aqui eu já falei dos problemas do modelo em cascata, e aqui está o desenvolvimento incremental, né? O desenvolvimento incremental é da seguinte forma, vou explicar aqui. Você tem um esboço inicial, né? Você tem que saber por onde começar, o que o cara quer, né? Aí o que você faz? Você especifica um pouquinho, desenvolve um pouquinho, valida e entrega uma versão inicial para o cliente. Beleza, o cliente gostou? Vamos para a próxima parte. Aí especifica, desenvolve, valida e entrega uma versão intermediária. Beleza, o cliente está aprovando, né? Especifica, desenvolve, valida, entrega outra versão intermediária e vai nesse loop aqui, nesse processo, até que você especifica, desenvolve, valida e entrega a versão final para o cliente, né? Aí, essa que é a ideia do software. E eu, particularmente, gosto muito do desenvolvimento incremental, né? Por quê? Porque você está sempre atendendo aos requisitos aí do cliente. Mas tem alguns problemas também que eu vou especificar, problemas relacionados ao desenvolvimento incremental aqui. Mas, em linhas gerais, é isso. Fazendo uma analogia com a construção da casa, aqui é mais ou menos assim. Eu vou fazer um projeto de uma casa em que o cliente tem o recurso, ele é dono do dinheiro, né? Aí o pedreiro vai lá, aí ele vai lá e especifica, faz o projeto, né? Aí manda o pedreiro fazer, o pedreiro vai, desenvolve, ele vai lá validar, valida, beleza, tá ok. Então a versão inicial está pronta. Aí especifica, desenvolve, valida. Aí chega uma hora que ele fala, cara, essa porta aí não ficou boa não, eu não quero ela nesse lugar não.
Aí o cliente mudou o requisito. A porta não era para estar construída lá? Mas é mais fácil. Por quê? Porque ele tem um recurso e ele pode mudar. Aí ele vai lá, muda a porta de lugar, muda a janela de lugar, muda a varanda de lugar, aumenta ali, aumenta ali. Então você permite mudanças nos requisitos. Então, desenvolvimento incremental é dessa forma. Mesma coisa um projeto de software, né? Você vai lá e entrega, sei lá, versão inicial do sistema. Está atendendo? Bacana. O que nós vamos fazer agora? Qual que é o próximo passo? O próprio cliente, ele especifica o que será feito. Ele vai dar, não, então beleza, eu sei o que vai ser feito, então eu vou especificar, vou desenvolver, vou validar e vou te entregar agora uma versão intermediária, porque a inicial eu já entreguei. Está adequado? Está atendendo? Não está? Teve mudança? Então vamos fazer a modificação, né, e vamos te entregar novamente. Então o desenvolvimento incremental, querendo ou não, ele se adequa mais à necessidade do cliente, porque às vezes o cliente ele não tem, numa fase inicial, ele não sabe tudo que ele quer do software, né? Ele não consegue explicar, às vezes tem algumas coisas que vai passar desapercebido, que ele não lembrou e que ele vai ter a necessidade. E no desenvolvimento incremental você permite isso, né? Essa alteração. Normalmente o desenvolvimento incremental ele é mais caro, financeiramente ele é mais caro, né? Porém, o produto final ele é mais adequado com o que o cliente quer, né? Aí, benefícios do desenvolvimento incremental. O custo para acomodar mudanças nos requisitos do cliente é reduzido, né? É mais fácil obter feedback do cliente sobre o trabalho de desenvolvimento que tem sido feito, claro. Você está o tempo todo entregando versão do software parcial para ele está sabendo, você tem um feedback dele, né? Possibilidade de mais rapidez na entrega e implantação de software útil para o cliente. Aquelas versões iniciais você vai entregando, o cliente já vai utilizando, né? Ao invés de esperar todo o desenvolvimento para ele poder começar a utilizar. Não, aqui você já vai entregando software útil que atende ele, né? Ele pode, não, o software ainda não está bacana, mas já está me atendendo, já tira o relatório que eu quero, né? Ele já faz aquela atividade central que eu quero. Precisa de ajuste? Precisa. Precisa de melhoria? Precisa. Precisa de novas funcionalidades? Precisa. Mas eu já consigo ir usando, né? Então isso aqui é bem interessante, é um ponto positivo aqui, né? Qual que é os problemas, né? Nem tudo na vida é mil maravilhas, né? Qual que é o problema do desenvolvimento incremental? O processo não é visível. Gerentes precisam de entregas regulares para medir o progresso. Se os sistemas são desenvolvidos de forma rápida, não é viável do ponto de vista do custo produzir documentação para refletir todas as versões do sistema. Desenvolvimento incremental normalmente não tem documentação. Você faz uma especificação de requisitos simples, implementa, valida e entrega. Então, para fins de documentação, o desenvolvimento incremental, ele é mais difícil, né? Ele é mais difícil. Você não vai criar um documento, uma espécie de um contrato, que o cara vai assinar, né, que vai ser rígido, que vai ser assim, 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 né? Isso aí pode ser um problema, né? A estrutura do sistema tende a degradar conforme novos incrementos são adicionados. Isso aqui realmente, por exemplo, você projetou, né? Você desenvolveu o software, você projetou o banco de dados, você perdeu tempo ali, beleza. Aí o cara vai lá, muda o requisito, você tem que mudar o banco, né? Aí, para mudar um banco, você pode, com o passar do tempo, não, eu não vou alterar essa tabela aqui não, vou só acrescentar uma tabela aqui. Acaba que na prática, seu projeto inicial, você vai degradando ele, né? Essas mudanças que você vai colocando, mas isso é natural, né? Se a equipe de desenvolvimento for bacana, for boa e usar as tecnologias adequadas, ela consegue facilmente absorver essas mudanças sem nenhum problema. Vai lá, muda o banco, gera código, implementa e entrega para o cliente, né? Então, isso aí depende muito também da equipe que vai desenvolver o sistema, né? Então, pode ser um problema, mas também pode não ser problema isso aqui. Acho que vai depender mais da equipe equipe de desenvolvimento para poder se adequar a essas mudanças, né?
Eu penso assim, a flexibilidade da equipe de desenvolvimento. Não, vamos fazer, eu altero o banco aqui, a gente coloca aqui mais uma tabela, 2 tabelas, gera código, cria mais umas 2, 3 telas aqui, vai funcionar, vai dar certo. Eu acho que tem que ser otimista e atender o cliente. Se o cliente estiver pagando direitinho, né, o negócio estiver andando, eu acho que a ideia é essa. E por último aqui, né, a gente viu modelo cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. Ela é baseada no reuso sistemático em que os sistemas são integrados com componentes existentes, ou sistemas COTS, Commercial Off the Shelf. Sistemas COTS são sistemas de prateleira, né, aquele que você vai ali na internet, vai lá e compra. Eu tenho um software financeiro, você vai lá e compra um software financeiro, né? Eu quero um software para vendas, né? Vou lá e compro um software para vendas, né? E isso é um sistema COTS, né? Commercial Off the Shelf. Bem, então a engenharia de reuso, né? Você vai reusar componentes já pronto, né? Estágios do processo. Você vai fazer uma análise dos componentes, modificação nos requisitos, projeto de sistema com reuso, desenvolvimento e integração. Atualmente, o reuso é a abordagem padrão para a construção de vários tipos de sistemas de negócio. Realmente, se você pensar numa empresa pequena, não. Se você vai desenvolver software para uma empresa pequena, não, porque ela não tem nem outros softwares para você reusar. Agora, pensando numa empresa grande, né? Sei lá, pegar uma mineradora, uma siderúrgica, né, que são empresas que demandam muito software e são empresas com milhares de funcionários e e dezenas de sistemas, né, o desenvolvimento orientado a reuso ele se adequa, né? Mas basicamente como é que funciona? Você tem especificação de requisitos, você tem análise de componentes já existentes, alteração nos requisitos, projeto de sistema com reuso, desenvolvimento e integração, muito importante a parte de integração, porque sem integração o sistema não vai funcionar. Validação do sistema, né? Então, essa aqui é um modelo da engenharia de software orientada a reuso. Bem, quais são os tipos de componente que eu inseridos aqui? Análise de componentes, né? Quais são os tipos de componentes? Por exemplo, posso ter um web service, né? Eu crio uma aplicação cliente que vai consumir um web service existente. Vou dar um exemplo, né? Você tem um clima-tempo. Clima-tempo é uma estação meteorológica que mede o tempo, a umidade das regiões do Brasil. E eu quero construir um software para pegar os dados fornecidos pelo clima-tempo. O clima-tempo disponibiliza para mim um serviço web, um web service. Eu faço uma camada front-end aqui só para consumir esse serviço, né? Mas quem alimenta os dados não sou eu só consumo o serviço fornecido pelo clima-tempo. Estou dando um exemplo do que pode ser. O Google. O Google ele tem lá um serviço que ele mostra para mim os valores das ações da Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo. Aí eu faço um software que consome esse serviço do Google, né, que fornece os dados da cotação das ações atualizados a cada 2 minutos, né? Então, eu faço um software que vai consumir esse serviço, né? E assim por diante. Isso são web services. É muito comum o uso de web services, principalmente em grandes empresas, né? Que você tem vários sistemas em execução e aí você faz a integração desses sistemas via web service. É muito comum. Coleção de objetos que são desenvolvidos como um pacote para ser integrado como um framework como o .NET ou o J2EE. Esse aqui já é uma integração mais restrita, porque você tem que esses objetos, eles têm que estar disponíveis, né, nessa tecnologia ou nessa tecnologia, e aí você vai consumir esses objetos. Você vai criar aplicações que consomem esses objetos, que
consomem não, que utilizam esses objetos já previamente construídos. E esses objetos, eles têm a informação que o seu software precisa para tirar lá, sei lá, algum relatório que ele tenha que fazer, né? E sistemas de software standalone, né, que seriam os COTS aqui, né, que são esses softwares de prateleira, que são configurados para o uso em ambientes específicos. Ah, não, eu vou lá, converso com o cliente, cara, eu tenho um software para você. Eu não vou nem desenvolver, porque eu já tenho um software pelos requisitos aqui. Isso é muito comum. O cara ganha dinheiro, é uma espécie de consultoria, né? Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software. Aí o cliente me procura, eu falo, não, eu estou precisando de um software assim, assim. Cara, eu tenho um software de prateleira, sei lá, ele é vendido, custa tanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou implantar ele para você, porque ele vai te atender, né? Aí você tá dando a solução para o cara, para o problema do cara, mas o cara não conhece de software. Você está dando a solução para ele. Isso é muito comum, né, no mercado de software. Não, ou então ele fala, não tem no mercado um software para te atender, vamos desenvolver um com os requisitos que você deseja, né? Isso é muito comum, você reusar, né, sistemas já existentes, sistemas de prateleira, né? Muito comum isso. Bem, a gente viu até agora os processos, né, os modelos de processos de software. E agora a gente vai dar um foco mais para atividades do processo. Processos de software reais são sequências intercaladas de atividades técnicas, colaborativas e gerenciais com o objetivo geral de especificar, projetar, implementar e testar um sistema. Gente, esses verbos aqui são básicos. Um software você especifica, projeta, implementa, testa e entrega. É isso. Essas são as atividades. Qualquer modelo de processo de software você tem isso. Você vai especificar, projetar e implementar. É sempre assim. Não muda. Então, as quatro atividades de processo básicas são especificação, desenvolvimento, validação e evolução, né? Evolução é você especificou, desenvolveu, validou, evoluir é você manter aquele software em funcionamento, né? Então, basicamente isso aí. No modelo em cascata, elas são organizadas em sequência, enquanto no desenvolvimento incremental elas são intercaladas. A gente viu isso, no modelo em cascata elas são organizadas em sequência, em desenvolvimento incremental elas são intercaladas, né? Você faz, especifica, desenvolve, valida várias vezes, né? O modelo em cascata, você especifica, desenvolve, valida apenas uma vez, né? Essa aqui é a ideia. Vamos ver que as atividades básicas são especificação, desenvolvimento e evolução. Então vamos ver a especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Especificação de software, muito importante. O cliente, às vezes, ele não lembra das coisas, ele não lembra que te falou para fazer tal coisa. Se você fizer uma especificação bacana, mesmo em qualquer uma delas, mesmo modelo em cascata, mesmo modelo de desenvolvimento incremental, né, você só tem a ganhar. Processo de estabelecer quais serviços são necessários e as restrições na operação e desenvolvimento do sistema. Então, processo de engenharia de requisitos. Você vê que já criou uma engenharia para isso, né? Só para requisitos. Mas, basicamente, na engenharia de requisitos, você tem aqui 4 atividades. Você faz um estudo de viabilidade, você elicita e analisa os requisitos, especifica e valida os requisitos, né? O que você tem que observar no estudo de viabilidade? É viável? Isso que o cliente quer é viável? Financeiramente e tecnicamente é possível fazer o que ele quer? Existe tecnologia para isso, né? Porque às vezes o cliente quer alguma coisa que não é viável, né? Aí você vai elicitar e analisar os requisitos. O que os stakeholders do sistema precisam e esperam do sistema? Stakeholders são as partes interessadas. O que eles precisam ou esperam dos sistemas, do sistema. Aí você especifica os requisitos, põe isso numa planilha ou põe os requisitos que o cliente quer
em algum documento, por exemplo, um documento texto, né? Escreve os requisitos, né? Depois você vai fazer uma validação, que é a verificação da completude dos requisitos. Completude é assim, porque às vezes nas discussões da especificação de requisitos, você pode surgir novas ideias, né? E você pode oferecer essas ideias. Será que assim, pela sua experiência, será que assim não fica mais interessante? Será que acrescentar essa funcionalidade não vai dar mais certo, não vai ser melhor? Então você faz uma verificação junto com o cliente da completude, se não está faltando nada, se aqueles requisitos vai atender mesmo, se eles estão completos. Essa que é a ideia na validação dos requisitos aí, né? Então, basicamente, na engenharia de requisitos, você tem essa estudo da viabilidade, elicitação e análise de requisitos, especificação dos requisitos e validação dos requisitos. São essas 4 subfases, né? Aí está o processo da engenharia de requisitos, em que você tem as 4 fases: estudo, elicitação, especificação e validação. E você tem aqui os artefatos, né, que são produzidos a partir dessas fases, né? Estudo, você vai fazer um estudo de viabilidade, aí você tem um relatório de viabilidade. Você vai fazer a licitação e análise de requisitos. Aí nessa licitação e análise de requisitos, você já pode criar aqui o modelo, os modelos de sistema, né? É um artefato que é produzido. Aí você tem a especificação de requisitos. O que você gera na especificação de requisitos? O artefato, que são os requisitos de usuário e de sistema. Aí você tem a validação de requisitos, você gera o documento de requisitos, né? Documentação de requisitos, né? Isso pode ser uma etapa, só a engenharia de requisitos já é uma etapa. Você pode, por exemplo, vender, dependendo do cliente, você vende só a engenharia de requisitos, né? Isso aqui já dá um projeto, né? Só a engenharia de requisitos já dá um projeto e já dá um lucro. Quem vai implementar pode ser outra empresa, né? Às vezes nem sempre quem faz a especificação de requisitos, né? A engenharia de requisitos com todas essas fases é a empresa que vai implementar o sistema. Normalmente mas nem sempre. Aí vamos aqui, ó. Então a especificação, né? Agora o desenvolvimento, né? Voltei aqui, a gente viu a especificação. Quais são as 4 atividades de processos básicos? Especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Agora a gente está aqui no desenvolvimento, que seria esse projeto e implementação de software, né? Processo de converter a especificação de requisitos em um sistema executável, né? É aqui que o bicho pega, né? É aqui que você precisa de desenvolvimento, você precisa de desenvolvedor, programador, o cara que tem a manha, que conhece de tecnologia, que vai desenvolver as telas, seja ela web, seja ela para um smartphone, é ele que vai fazer integração com banco de dados. Todo software real precisa de um banco de dados, né? Assim, precisa de persistir as informações. É aqui que entra, né? Essa é a principal fase, é a fase mais crítica e é aqui que o bicho pega, né? Projeto de software, design de uma estrutura de software que materializa a especificação, e você tem implementação, transformar essa estrutura em um programa executável. As atividades de projeto e implementação são intimamente ligadas e podem ser intercaladas. Você pode projetar e implementar, você pode fazer de forma intercalada, né? O modelo geral do processo de projeto, né? Você tem a entrada, né? Entradas dos projetos. Você tem especificação de requisitos, descrição de dados, informação da plataforma, como que você vai desenvolver. Plataforma, por exemplo, é assim, qual linguagem, né? Qual é o ambiente de desenvolvimento, se você vai desenvolver em Java, em C, em C Sharp, Python, C++, né? Você tem a especificação. Aí, quais são as atividades do projeto? Aqui, ó, esse modelo aqui, eu particularmente nessas atividades, vou explicar essa, mas eu particularmente, eu vejo de outra forma. Essa aqui, mas eu vou explicar essa aqui. Primeiro você faz o projeto da arquitetura, você faz o projeto de interface, você faz o projeto de componentes, e aí você projeta, diante disso, você projeta o banco de dados, né? Eu particularmente, eu desenvolvo de outra forma. Eu projeto o banco de dados, para mim é o principal.
Os projetos de software que eu já participei, que eu já desenvolvi, eles se iniciam no banco de dados, né? Eu tenho os dados, não, se iniciam, assim, eu tenho os requisitos, né? Eu sei o que eu vou desenvolver. Mas nessa fase aqui, a primeira coisa que eu faço é o projeto de banco de dados. Depois passa para arquitetura, interface, projeto de componentes, né? O banco de dados, para mim, ele é mais importante, né? Eu ter a especificação dele é mais importante, porque aí eu consigo ver a arquitetura, eu consigo ver a interface, eu consigo ver os componentes que eu vou precisar, né? Então, na verdade, não é daqui para cá. No meu caso, tem gente que desenvolve aqui primeiro, faz o projeto da arquitetura, o projeto da interface, projeto de componente, depois projeto o banco de dados. Eu, particularmente, projeto o banco de dados para depois definir esses outros subprojetos, né? Mas essa é a minha forma de desenvolvimento, né? Aí qual que é a saída, né, desse negócio? Você tem a arquitetura de sistema, você tem um banco de dados especificado, você tem interface especificada, você tem aqui os componentes especificados. Você vê que os artefatos gerados, eles são independentes, né? Então, um projeto do banco pode ser independente também, né? Então, é isso. Atividade de projeto. Projeto de arquitetura, em que você identifica a estrutura geral do sistema. Projeto de interface, em que você define as interfaces entre os componentes do sistema. Projeto de componente, em que você projeta como cada componente do sistema irá operar separadamente. Projeto do banco de dados, em que você projeta as estruturas de dados do sistema e como essas serão representadas no banco de dados. Então, isso aqui é muito importante. Como é que vai ser a arquitetura, como é que vai ser a interface entre os componentes, quais os componentes você vai utilizar e aqui o banco de dados. Sempre inclui isso aí, né, nas atividades de projeto. Validação de software. Gente, isso aqui é uma área muito importante, né? O software precisa ser testado, revisado, inspecionado. Isso tudo faz parte da verificação e validação. Envolve processos de inspeção, revisão e testes. Testes do sistema envolvem executar o sistema com casos de teste. Então, tem uma equipe, tem um profissional responsável por isso. É claro que numa empresa de desenvolvimento de software pequena, você não vai ter lá um teste, um cara só para testar. Mas uma equipe, eu trabalhei, por exemplo, numa empresa em que cada equipe tinha um profissional, um tester, né, pronto para testar as tarefas. A função dele é testar as tarefas. São provenientes especificações dos dados reais que deverão ser processados pelo sistema. É claro que você tem que ter casos de teste para poder testar o sistema. O teste é a atividade de verificação e validação mais usada. E tem empresas hoje que já desenvolvem testes automatizados, né? Você só cria os testes e executa os testes. Um próprio programa para testar, outro programa, né? Desculpa aqui, pessoal. Estágio do teste. Teste de componente, teste de sistema, teste de aceitação, e você fica nesse loop aqui até você chegar numa aceitação real, né, do sistema. Estágios de teste, continuando, teste de desenvolvimento ou teste de componentes. Componentes individuais são testados, componentes podem ser funções ou objetos ou agrupamentos coerentes dessas entidades. Teste de sistema como um todo, teste de propriedades emergentes. Aqui o teste de sistema é teste de integração, né? Você integra todos os componentes individuais. Teste de aceitação, teste com dados do cliente, teste com dados reais, né? Aqui tem as fases de testes, né, e o que é gerado, os artefatos que são gerados em cada fase de teste, né? Você tem aqui, por exemplo, na especificação de requisitos, você já pode elaborar o plano de citação. Na especificação de sistema, você pode elaborar o plano de teste de integração de sistema. No projeto, você já pode fazer o plano de integração do subsistema, né? No projeto detalhado, aí você tem um processo de codificação e teste unitário do módulo. Você tem teste de integração, teste de integração teste de integração de subsistema, teste de integração de sistema, teste de aceitação, até o sistema se encontrar em operação. Você vê que o tester, ele trabalha durante a especificação de requisitos, a especificação de sistema, projeto detalhado,
código, ele está sempre trabalhando, porque ele está sempre criando um plano de teste de integração, um plano de teste de integração do subsistema. Então, o tester é um cara que tudo bem que ele precisa testar a parte final do sistema, mas esses planos, os casos de testes, já devem ser criados com antecedência, né? Então, ele trabalha desde o início do desenvolvimento, né? E evolução, que é a outra atividade. Os softwares são inerentemente flexíveis e podem mudar. Conforme os requisitos mudam, conforme mudam as circunstâncias do negócio, né? Mexia com tal coisa, agora eu não mexo mais, e eu quero reusar o software que eu já tinha. O software que dá suporte ao negócio também deve evoluir e mudar. Apesar de ter acontecido uma demarcação entre o desenvolvimento e a evolução, essa precisa se tornar cada vez mais irrelevante, já que tem diminuído a quantidade de sistemas completamente novos. Bem, evolução de sistemas, você tem aqui definir requisitos, quais são as etapas, né? Definir requisitos, avaliar sistemas existentes, propor mudanças de sistema, modificar sistemas, né? E gerar um novo sistema, né? Para avaliar sistemas existentes, eu preciso de entrar aqui, né? Ter os sistemas para poder entrar, né? Beleza? Aí, modificar os sistemas, você pode voltar aqui, definir requisitos do sistema, você pode ficar nesse loop aqui até você gerar um novo sistema, né? Essas são as fases aí desse processo de evolução do sistema. Bem, pessoal, para a gente finalizar, pontos importantes. Os processos de software são as atividades envolvidas na produção de um sistema de software. Os modelos de processo de software são representações abstratas desse processo, isso a gente viu, né? Então, o que é um processo de software? Atividades envolvidas na produção de um sistema de software. Modelo de processo de software gerais descreve a organização dos processos de software. Exemplo desses processos gerais inclui o modelo cascata, desenvolvimento incremental e o desenvolvimento orientado a reuso. A engenharia de requisitos é o processo de desenvolver uma especificação de software. Processos de projeto e implementação se preocupam em transformar uma especificação de requisitos em um sistema executável. A validação de software é o processo de checar se o sistema está em conformidade com a sua especificação, né? E se esse está de acordo com as necessidades reais do usuário. A evolução do software ocorre quando você altera o sistema de software existente para adequar às novas necessidades, né? O software precisa evoluir para continuar sendo útil, porque senão ele entra em desuso. Lidando com mudanças já é tema da parte 2 do capítulo 2, né? Então a gente não vai ver agora. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.